Salve Maria. Esta missa será celebrada pelas intenções: Antônio de Pádua Castro, Maria Custódia de Castro, Pedro Estevão, Lázaro Messias de Melo, Dirlene Carvalho Vilela, Geraldo Pereira, Donizete Jacob Oliveira, Sétimo dia de Teuvina, Murilo Roldão, Edilson e família, João Vitor e família, Tânia e família e Everton. Pela saúde de Marlenson Carvalho, Vandaíra Antônio dos Santos, Heloísa de Souza Pereira, Célio Toledo Vilela e Vanderlei de Paula. Ação de graças pelo bom êxito da cavalgada na Serra da Canastra e pelo anjo da guarda de Maria Elisa, Yuri e João, ao padre Edenir e todos os padres, e também a Romaria de Perdões a Pé, a Aparecida do Norte e também ao anjo da guarda. Disse o Senhor a Maria Madalena: vai a meus irmãos e anuncia-lhes: subo para junto do meu Pai, e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. De pé, vamos receber o presidente da celebração cantando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje a igreja celebra a memória de Santa Maria Madalena. Invoquemos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. A nossa vocação é a santidade. Sede santo como Deus é santo. Para realizarmos esse chamado de Deus a respeito da vida de cada um de nós, nós somos chamados a ir até Deus. Maria Madalena fez isso. E essa graça Deus concede a cada um de nós. Nós vamos agora pedir a Deus o perdão pelas vezes que nós fechamos em nós mesmos e não o deixamos agir em nós.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas, na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Por um instante, cada um de nós no coração, confia a bondade de Deus, a sua intenção pessoal. Nós estamos também rezando pelas intenções que já foram ditas. E pelo 7º dia de Telvina, falecida em perdões. Ó Deus, o vosso Filho unigênito confiou a Maria Madalena a missão de ser a primeira a anunciar a alegria pascal. Concedei, nós vos pedimos, por sua intercessão e exemplo, proclamar que Cristo ressuscitou e contemplá-lo no seu reino glorioso. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do Cântico dos Cânticos. Eis o que diz a noiva. Em meu leito, durante a noite, busquei o amor de minha vida. Procurei-o e não o encontrei. Vou levantar-me e percorrer a cidade, procurando pelas ruas e praças o amor de minha vida. Encontrei-o
e não o encontrei. Encontraram-me os guardas que faziam a ronda pela cidade. Vistes, porventura, o amor de minha vida? E logo que passei por eles, encontrei o amor de minha vida. Palavra do Senhor. A minha alma tem sede de vós, ó Senhor. A minha alma tem sede de vós, ó Senhor. A minha alma tem sede de vós, ó Senhor. A minha alma tem sede de vós, ó Senhor. Sois vós, ó Senhor, ó meu Deus. Desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós. Minha carne também vos deseja, como a terra sedenta e sem água, como a terra sedenta e sem água. A minha alma tem sede de vós, ó Senhor. A minha alma tem sede de vós, ó Senhor. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. A minha alma tem sede de vós, ó Senhor. A minha alma tem sede de vós, ó Senhor. Quero, pois, vos louvar pela vida, elevar-vos para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. A minha alma tem sede de vós, ó Senhor. A minha alma tem sede de vós, ó Senhor. Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. A minha alma tem sede de vós, ó Senhor. A minha alma tem sede de vós, ó Senhor. A minha alma tem sede de vós, ó Senhor. A minha alma tem sede de vós, ó Senhor.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes diz: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um à cabeceira, outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era ele. Jesus perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fosse tu que o colocastes, que o levastes, dize-me onde o colocaram, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: suba para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Que a palavra do Santo Evangelho apague os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Amados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja celebra hoje a memória festiva de Santa Maria Madalena. O relato da ressurreição feito pelo evangelista João, nele nós encontramos essa passagem que narra esse encontro de Jesus com Maria Madalena. Quando a gente olha na Sagrada Escritura, constantemente Jesus disse para os discípulos a respeito da sua morte, e da sua ressurreição.
Mas eles estavam ainda com o coração fechado. Inclusive, quando a gente olha para o Evangelho de Lucas, Jesus está a caminho de Jerusalém. E nesse caminho, Jesus vai dizer: o Filho do Homem vai ser entregue. Ele vai sofrer muito. Ele vai ser crucificado. Quando aparece essa expressão, vai ser crucificado, nenhum dos discípulos aceita. Porque a morte de cruz era terrível. É para a pior pessoa existente no mundo. E naquele tempo era isso que fazia com todas as pessoas que tinham um comportamento terrível. Logo em seguida, no Evangelho ainda de Lucas, como eles ficaram atônitos, sem saber o quê, Jesus os levou ao Monte Tabor. E ali se transfigurou e mostrou para eles a beleza do reino de Deus. Junto de Jesus apareceram Elias e Moisés. E quando eles estiveram envoltos de nuvem e ficaram como que transparentes, veio a voz do Pai: este é meu filho amado. Ouviu. Desse modo, Jesus estava tirando toda a dúvida do coração deles. Caminharam para Jerusalém. E nesse caminho, Jesus sempre diz: não deixe de estar em Jerusalém. Naquele dia, o primeiro da semana, o terceiro depois da morte de Jesus. Mas quando a gente olha na Sagrada Escritura, quase todo mundo foi embora. Jesus apareceu aos discípulos de Emaús, que estavam chegando em casa já. E é nesse dia que Maria Madalena vai bem cedo lá no túmulo. E para que vai? Vai para o seguinte: grande parte dos judeus não acreditavam na ressurreição. E por isso eles não sepultavam na terra. Sepultavam numa gruta e ali tinha uma pedra bem grande, tampando a porta do túmulo. Para que isso? Para que durante alguns dias podia levar bálsamo, passar no corpo, e assim, olhando para o ente querido que partiu, pudesse então matar a saudade. Foi isso que Maria Madalena foi fazer. Mas quando chega lá, o túmulo está vazio. A porta do túmulo, a pedra, foi retirada. E ela vê ali dois anjos. Um sentado à cabeceira, onde colocou Jesus, e o outro sentado aos pés. E ela vai perguntar para os anjos: onde colocaram o meu Senhor? Me fale que eu vou buscá-lo. Essa expressão de Maria é uma expressão profunda de amor. Por que uma expressão profunda de amor? Porque ela foi muito amada. Maria Madalena é aquela senhora que no Evangelho, Jesus, ela estava num estado terrível. Jesus expulsou dela 7 demônios. Um demônio já é terrível, já pensou ser tentada por 7?
ficando livre desse sofrimento, ela se apegou a Jesus. E tornou-se capaz de fazer qualquer coisa por Jesus. Por isso, nesse momento do sofrimento, ela é uma daquelas que estava ao pé da cruz, junto com Maria, mãe de Jesus, e com Maria de Cleofas. E vai até onde Jesus foi colocado. E fica esperando. Porque o sábado, ninguém podia fazer nada, está no mundo judaico. O sábado é o dia santo. Ninguém pode nem cozinhar, tem que fazer a comida na sexta-feira. Agora, domingo eu posso ir porque é o dia livre. Então ela foi levar o bálsamo. Mas quando chega lá, Jesus não está. Aquele que foi crucificado, aquele que morreu e foi sepultado, agora ele está vivo. Mais do que vivo, ele é Deus. Ele é o glorioso Senhor da vida. Quando Maria então faz essa pergunta aos anjos, ela olha para trás, ela vê Jesus. E ela quer tocar nele. E veja a palavra dele. Maria. Ela conhece o tom da voz. E aqui eu quero dizer uma coisa. Como que nós conhecemos verdadeiramente uma pessoa? Pelos olhos? Nós conhecemos pelo ouvido. Porque quando nós escutamos alguém, aquela pessoa entra dentro do nosso coração. Entrando dentro do coração, a gente vai compreender a vida da pessoa. E desse modo a gente vai agir com docilidade, com afeição, com amor. A gente vai começar a compreender a pessoa como Deus acolhe e a cuida da pessoa sempre, sempre. O ouvido. É daí que chega o coração. Quando a gente olha no tempo que nós estamos vivendo hoje, a nossa vida está toda contrária daquilo que é verdade. Ficamos preocupados com um celular, né? Antigamente era uma televisão. Televisão não dá para carregar para lugar nenhum, mas o celular dá, né? Vai criando coisa, cada vez mais os grupos econômicos grandiosos, né? Porque ali faz todas as propagandas para vender todos os produtos que tem. De modo que a pessoa, se não tiver uma mente clara, se não souber fazer o discernimento das coisas, está presa onde quer que esteja. Não dá chamar a gente olhar para a pessoa, porque até lá, na hora do almoço, fez um barulhinho lá no celular, para ver. E não olha no olho de quem está perto. E se alguém está falando alguma coisa, depois se a pessoa perguntar, o que eu falei? Não sei. Eu não dei o ouvido, eu não dei o coração, eu não dei a minha pessoa para acolher o próximo. E nós não podemos esquecer de modo algum que o ser humano ele é relacional. O que significa isso? Uma pessoa não vive sem a outra. Veja, por exemplo, uma criança. Se nasce, se não tiver quem dá o banho e quem dá de mamar, não vive 24 horas. Já pensou que o bezerrinho é diferente? Ele nasce logo, ele já está pulando e vai caçar o alimento, tá vendo? Nós, qualquer uma coisinha que a gente nem vê, como foi a pandemia, né? Mata. E o animal é diferente, tem muito mais força de sobrevivência do que nós. Tudo isso é sinal de que nós precisamos dos outros, nós precisamos de cuidado. E nós precisamos de sermos cuidadores, um cuidar do outro. É assim que se dá a vida.
É assim que se dá esse mistério tão belo que é a vida do ser humano, criado por Deus, a sua imagem e semelhança, e criado para ir para o céu. Aí está a beleza da conversão de Maria Madalena. Depois de ver Jesus, mesmo sem poder tocar nele, ela vai correndo falar para os discípulos. Eu vi o Senhor e Ele está vivo. Olha, todos nós somos chamados a dar esse testemunho. São Paulo vai dizer que se não tiver quem pregue, como vai ter quem crê? E o próprio Jesus disse, se o homem calar, as pedras gritarão. Mesmo se não tem quem crê, nós não podemos de modo algum deixar de pregar. Anunciar o Evangelho, testemunhar Deus, é a nossa grande missão aqui na Terra. Nós podemos ganhar tudo na Terra, tudo que existe. Mas se nós não anunciarmos Jesus Cristo, se nós não testemunhar a sua presença junto de nós, tudo vale nada. São Paulo tem uma expressão que ele diz, fora de Cristo, o resto tudo é esterco. Agora a palavra esterco lá no latim, a palavra Paulo, eu nem tenho coragem de falar aqui. É algo mesmo que não presta não. Entendeu? Ele vai dizer, tudo é esterco. Então o maior bem da nossa vida é buscar o céu. É apresentar Jesus aos irmãos. Porque é Jesus que assumiu a nossa condição humana. E quando a gente olha na carta de Paulo aos Filipenses, lá está. Nele nós fomos criados. A Ele nós fomos entregues. E Ele nos fez filhos e filhas de Deus. Ele que veio realizar o desejo do Pai de nos salvar. É Ele que entregou a sua vida por nós. Por isso a nossa fé não pode ser algo generalizado. Você crê em Deus? Creio. Mas como você crê em Deus? E aí eu não sei explicar a minha fé. Não basta o ato de falar que crê. É preciso que a gente conheça, é preciso que a gente defenda a nossa fé. Quando a gente olha lá na Idade Medieval, Santo Anselmo dizia o seguinte, eu tenho que crer para compreender. E eu tenho que compreender para eu crer. Mas o primeiro ato é crer. Crer significa abrir o coração e dar ele para Deus. E aí, é o próprio Espírito Santo que vai me levar a crescer cada vez mais na minha fé. Porque ele vai clareando, porque ele comunica a cada pessoa que crê a presença viva do Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos mergulhando e vamos adentrando mais e mais para o significado da nossa vida. Porque nele nós mergulhamos no poço daquela água cristalina. Ele que nos revela o amor, Ele que nos revela a vida, Ele que dá o sentido para todos nós da existência. Sempre eu gosto de falar a respeito de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele era uma pessoa super rica, família, milionária. O pai dele tinha tanta proposta para ele. E daquele povo rico, riquíssimo daquele tempo, diz que tinha um quarto cheio de coisas preciosas, ouro, diamante e tudo. Levou ele lá, sabe o que ele fez? Ele abriu a janela e jogou tudo fora. Ele recebeu o apelido de Doutor Angélico. Quando sentava para escrever, parecia que tinha alguém ditando para ele. Mas sabe o que ele fazia antes de começar a escrever? Ele abria o sacrário, colocava a cabeça lá, rezava 2 horas com a cabeça dentro do sacrário.
até hoje, o tempo que nós vivemos, ano de 2025, e ele viveu nos anos de 1100, então tem mais ou menos 900 anos entre nós e ele. Até hoje, ninguém mais do que São Tomás de Aquino. Ninguém penetrou mais dentro do mistério. E o fruto disso é o quê? Num tempo que não tinha biblioteca, que não tinha nada para fazer essas coisas de pesquisa. O Espírito Santo de Deus. Aí, para dizer para nós o seguinte, como que é grandioso a nossa intimidade com Deus. Como que é grandiosa essa relação do ser humano com Deus. É aí que nós vamos viver, crescer dentro desse mistério e experimentar a beleza da nossa existência. Porque quanto mais nós entramos dentro do mistério de Deus, mais a nossa vida vai divinizando. Porque Deus vai nos enriquecendo mais e mais com a sua graça, com o seu amor, com a sua dádiva, que é a sua própria pessoa. Como vai nos dizer Santo Agostinho. Santo Agostinho vai dizer que Deus não nos dá uma coisa, Ele dá Ele mesmo. Deus nos dá Deus. Vamos pedir ao nosso Senhor que nos ajude, que nos ilumine, que hoje celebrando a memória festiva de Santa Madalena, nós podemos compreender mais e mais o mistério de Deus e viver toda a nossa vida em função desse mistério, pois é aí que está a preciosidade da existência de cada um de nós, que fomos criados para a salvação e que vamos buscando essa salvação sempre mais, na medida que nós vamos conhecendo e que Deus vai se doando em nós, porque Deus criou para salvar e Ele salva constantemente, recriando-nos. Vamos professar a fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, donde há de vir julgar. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos a Deus nossas preces. Levemos a Deus nossas preces. Depois de cada intercessão, nós vamos assim rezar. Por intercessão de Santa Maria Madalena, atendei, Senhor, a nossa prece. Vamos juntos. Por intercessão de Santa Maria Madalena, atendei, Senhor, a nossa prece. Para que, a exemplo de Santa Maria Madalena, a Igreja busque sempre o Senhor na oração e no rosto de nossos irmãos, especialmente dos mais pobres, nós vos pedimos. Por intercessão de Santa Maria Madalena, atendei, Senhor, a nossa prece. Para que sejamos verdadeiros apóstolos de Jesus ressuscitado, anunciando a palavra que orienta e, acima de tudo, praticando os princípios do Evangelho e dos mandamentos de Cristo, nós vos pedimos.
intercessão de Santa Maria Madalena, atendei, Senhor, a nossa prece, para que as mulheres tenham trabalhos dignos e que possam trazer para suas casas o fruto de um trabalho humano e pleno de verdade e de justiça, nós vos pedimos. Por intercessão de Santa Maria Madalena, atendei, Senhor, a nossa prece. Confiemos a bondade divina, toda a realidade que brotou no coração de cada um de nós. Nossas necessidades, nossas intenções e pedidos. E peçamos a Deus que derrame sobre cada um de nós, nossas famílias, o nosso trabalho, copiosas graças divinas. Rezemos ao Senhor. Peçamos a Deus em favor do mundo a paz, a justiça. E rezemos também pelos nossos irmãos e irmãs enfermos, pedindo em favor deles a recuperação da saúde. Rezemos. Confiamos a Deus nossos irmãos e irmãs que já partiram desta vida. E peçamos em favor deles, sejam todos acolhidos na eternidade feliz. E participe da comunhão dos santos. Rezemos ao Senhor. E por todos aqueles pelos quais nós estamos rezando, no 7º dia, Teovina, parece que faleceu em Perdões, é alguém de lá que pediu. Rezemos ao Senhor. Tudo isso vos pedimos e agradecemos, Pai do céu, por Jesus, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Façamos o nosso ofertório.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por tuas mãos esse sacrifício, para o nosso bem, toda a Santa Igreja. Recebei, Senhor, os dons que vos apresentamos na festa de Santa Maria Madalena, cuja demonstração de amor vosso Filho acolheu com misericordiosa bondade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, louvar-vos em tudo, ó Pai onipotente, cuja misericórdia não é menor que o poder, por Cristo, Senhor nosso. No jardim, Jesus se manifestou visivelmente a Maria Madalena, que tanto o tinha amado enquanto ele vivia na terra. Ela presenciou sua morte na cruz e depois de tê-lo procurado no sepulcro, foi a primeira a adorá-lo ressuscitado dos mortos. Para que a boa notícia da vida nova chegasse até os confins da terra, ela foi honrada com a missão de apóstola dos apóstolos. Por isso, Senhor, também nós, com todos os anjos e santos, vos louvamos e exultantes cantamos a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos.
dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Miguel, com o nosso Bispo Coadjutor, Antônio Carlos, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, os nossos irmãos e irmãs cujos nomes estão sobre o altar, eles que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, todos os santos, Santa Maria Madalena, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Como filhos e filhas de Deus, guiados pelo Espírito Santo,
Ele que reza em nós e por nós. Vamos rezar a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, tende piedade de nós. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Ó Jesus, sumo e eterno sacerdote, fiel ao vosso conselho, pedi ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Vos rogamos, enviai sacerdotes para a vossa messe, que está na igreja local de Oliveira. O nosso povo tem sede de vós, tem sede do sacerdote, vosso representante, como a terra sedenta e sem água. Assisti o bispo diocesano, os presbíteros, as pessoas consagradas e aqueles que se preparam para o sagrado ministério. Tornai-o forte e perseverante na sua vocação. Abençoai as nossas comunidades, as nossas famílias, tornando-as um terreno fértil, verdadeiramente cristãs, onde possa germinar, crescer e produzir frutos, a semente preciosa da vocação sacerdotal religiosa que lançais nos corações dos jovens. Essa graça, Senhor, vos pedimos por Maria, vossa mãe, a Senhora de Oliveira, a Rainha dos Apóstolos, Nossa Senhora do Rosário, São José, Oremos. Senhor, a Sagrada Comunhão dos vossos mistérios infunda em nós aquele amor perseverante que levou Santa Maria Madalena a jamais separar-se do Cristo, seu Mestre, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Antes da bênção final, nós temos bênção dos objetos da nossa devoção. Que acompanham a nossa vida. Primeiramente, vamos pedir a Deus a bênção da água. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, quisesse que pela água, fonte de vida e princípio de purificação, as nossas almas fossem purificadas. E recebessem o prêmio da vida eterna. Abençoai esta água, para que nos proteja neste dia que vos é consagrado. E renovai em nós a fonte viva da vossa graça, a fim de que nos livre de todos os males e possamos nos aproximar de vós com coração puro e receber a sua salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Vamos agora pedir a Deus a bênção do sal. O sal significa equilíbrio e ao mesmo tempo significa justiça. Uma comida sem sal, né? Todo mundo vê e não gosta. Se tiver muito sal, também reclama. Mas se tiver na dose certa, ninguém fala nada, né? Onde tem justiça, tem paz. Tem tranquilidade, todo mundo é feliz. Mas se falta justiça, a vida vira um peso terrível, né? Por isso que Jesus diz: vós sois sal da terra. E junto do sal, nós devemos ser luz do mundo. Vamos pedir a Deus a bênção. Oremos. Deus de bondade, abençoai o sal. Que mandastes o profeta Eliseu lançar a água para torná-la fecunda. Fazei, ó Deus, que por toda parte, onde está a mistura de água e sal, for aspergida, seja afastado todo ataque do inimigo e guarde-nos constantemente a presença do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora pedir a Deus a bênção das imagens. Esse sinal tão grandioso que acompanha a vida de todos nós. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu. O Senhor esteja convosco. Deus eterno e todo-poderoso, não reprovais a escultura ou pintura de imagem dos santos, para que a sua vista possam meditar os seus exemplos e imitar as suas virtudes. Nós os pedimos, abençoeis e santifiqueis estas imagens, feitas para recordar e honrar vosso Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. E todos aqueles que desejarem venerar e glorificar o vosso Filho unigênito, que por seus merecimentos e intercessão alcance no presente a vossa graça e no futuro a glória eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem trouxe a chave da casa agora, coloca a chave da casa na sua mão. Hoje todo mundo tem que carregar a chave, não? Quando eu era pequenino, a mãe ia para a igreja e se intertia conversando com alguém. Ela falava assim: pode ir embora, a chave está lá, na lata, lá de fora da porta da sala, que está o folhagem de Santo Antônio. Hoje não pode fazer mais isso, não? Que pena, não? Vamos pedir a Deus, então, a bênção das casas, nossas casas. Oremos. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, rogamos por vossos filhos e filhas a bênção para as suas residências. Que sendo abençoadas por meio de suas chaves, por todos os seus moradores e seus pertences, para que vos
digneis abençoá-las, santificá-las e aumentá-la de todos os bens. Dai-lhes, Senhor, abundância oriunda das chuvas do céu e os alimentos produzidos pela força da terra, e levai a efeito, em vossa misericórdia, os seus desejos e votos. A nossa súplica, dignai-vos abençoar, santificar estas residências, assim como abençoastes e santificastes a casa de Abraão, de Isaque e de Jacó. E entre as suas paredes habitem os anjos de vossa luz, para guardar essas residências e seus moradores em vossa santa paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora pedir a Deus a bênção da saúde. A bênção da saúde. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Oremos. Nós os pedimos, ó Deus de poder e de bondade, volvei o vosso olhar para os vossos filhos e filhas, enriquecei-os com o dom da vossa graça. E pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora do Rosário, concedei aos vossos filhos e filhas a graça da saúde do corpo e da alma, para que, revestidos da força divina, possam em tudo bendizer, vos louvar, através do testemunho cotidiano do vosso santo nome. Tudo isso vos pedimos e agradecemos, Pai do céu, por Jesus vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Enquanto o nosso músico canta, nós vamos aspergir a comunidade.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer os nossos visitantes que vieram rezar conosco. Deus lhe pague. Deus seja louvado. Volte sempre. E a toda a nossa comunidade, alegria. Embora seja terça-feira, a igreja cheia. Deus seja louvado. Uma boa noite, bom descanso e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Oi? Ô, gente, o aviso é o seguinte, é que esse fim de semana não vai haver missa, viu? Só no próximo. E obrigada mesmo pela presença de todo mundo, de perdões, que tem muita gente aqui de perdões hoje. Muito obrigada pela presença de todos. O motivo da missa, gente, que não vai haver no próximo, nesse domingo agora, é porque vai ter cavalhada e, infelizmente, muito barulho, incomoda muito. Então, a gente vai deixar para ter a missa no próximo fim de semana.